A imprensa comunista, novamente em destaque neste canal del Veneco Brasil. Excelente dia para todos meus amigos. Que a paz e o amor do Criador dos céus e da terra esteja com todos vocês e com toda a sua família. Vou mostrar para vocês a prova, eu gosto de falar isso, né? Eu gosto de falar em prova, né? Senador, A prova cabal de que jornalismo no Brasil virou simplesmente um grupo de pessoas preocupadas em faturar alto, que se fala alto, em faturar alto com esse governo comunista que está no poder no Brasil, né? Para os jornalistas do Brasil, meu mais sincero e total repúdio. E vamos provar isso aqui, vamos provar. Nós temos a evidência aqui. Não sei se você chegou a acompanhar o Roda Viva com Rogério Marinho, que é líder, né? Era, né? Líder da líder da oposição, né? No governo, no Senado da República. Ele é senador da República. Um homem muito capacitado, muito inteligente, foi ministro do governo Bolsonaro, fez um trabalho excepcional. E preste atenção na lapada que esse homem dá nesses jornalistas medíocres no Brasil. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, tá no grau. o governo Lula, apesar de toda a filosofia de gastos do presidente, que muitas vezes gera reação do mercado, vem culpando o Congresso Nacional pelo descontrole das contas públicas, diante de aprovação de medidas como a prorrogação do PERSE, aquele programa emergencial para o setor de eventos, da desoneração da folha. Qual é a sua visão sobre esse embate e a sua expectativa sobre as medidas de aumento de arrecadação nesse semestre? Eu acho que o governo Lula, exemplo do que fez nos últimos 14 anos, está acelerando o processo de quebrar o Brasil. O que eles fizeram em 14 anos, eles aperfeiçoaram e estão fazendo num tempo muito menor. Não há discussão. Até porque, desta vez, há uma certa boa vontade em relação ao que está acontecendo no governo. Vejam que o déficit desse ano foi de 230 bilhões de reais. Uma pausa. Olha o que ele falou aqui, ó. Presta atenção no que ele falou bem aqui, ó. E aí eu vou contextualizar. Vejam que o déficit desse ano, desta vez, há uma certa boa vontade em relação ao que está acontecendo no governo. Desta vez há uma certa boa vontade em relação ao que está acontecendo dessa vez. Por que ele diz isso? Porque não vemos a mídia marrom, né? Digamos, leniente contra tudo que está acontecendo. Obviamente, por uma questão financeira, né? Nós temos a mais alta corte de justiça, que inclusive tirou o cara da cadeia para o tornar elegível, como consequência, o tornar presidente da República de uma forma muito estranha. É muito estranha. É um cara presidente da República, não consegue colocar 5 mil pessoas numa live para escutar o que ele tem a dizer. É no mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Mas vamos dar seguimento. Hoje está tudo muito mais flexível. Hoje tudo que vai acontecer e está acontecendo de corrupção nesse governo, nesse desgoverno, não vai ser noticiado, não vai ser publicado, não vai ser repreendido por ninguém, porque o Pacheco se vendeu pro cara, aliás, há muito tempo, né? E o outro lá, o Lira, nem se fala. Então nós estamos com o Brasil completamente aparelhado, né? E dominado, controlado muito mais do que antigamente por esse governo nefasto. Vejam que o déficit desse ano foi de 230 bilhões de reais, contra uma expectativa de pouco menos de 100 bi, né? 1% do PIB, deu 2,1%. Então, toda a economia que foi feita em 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, que mesmo com pandemia, mesmo com guerra da Ucrânia, mesmo com Brumadinho, mesmo com uma crise energética que foi a maior de 92 anos de crise de seca, né? Nós tivemos uma diminuição da dívida pública de mais de 2%. E um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Aí nós vemos agora um aumento do déficit de 230 bilhões com o Haddad indo a público dizer uma inverdade. Dizer que isso é culpa do governo anterior, porque 92 bilhões são de precatórios. As pessoas parecem que não fazem conta, e o ministro parece que não tem responsabilidade quando fala. Os 92 bilhões de precatórios do ano passado, tá, são fruto de um aumento exponencial de mais de 60%, que a média histórica era 60 bi, subiu em 22 para 93 ou 94 bilhões de reais, e o orçamento pagou 60 bilhões, remanesceu 32 bilhões por causa da PEC do precatório, que inclusive o PT votou favorável no Senado da República. Então sobrou de 22, 32 bilhões.
O governo federal atual fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu a anuência para pagar fora do parâmetro fiscal 92 bilhões. Pagou 32 de 2022, 32 de 23 do governo do PT e mais 30 de 24 do governo do PT. Não, então, mas esse foi o escalonamento feito na PEC. Pagou, o que o Haddad está dizendo, Vera, e vamos ser claros aqui, porque a população está nos ouvindo, que o Haddad está dizendo que 92 bilhões é em função do governo passado, são 32 bilhões. Ele está dizendo que esses 92 bilhões foram jogados para frente pela PEC. Ele não explicou isso não, Vera. Ele afirmou o seguinte, textualmente, abre aspas, nós estamos... A Vera Magalhães tentando desinformar ao vivo, tá? Mas nós temos um homem completamente e extremamente preparado para rebater as falácias de jornalistas medíocres de esquerda. Estamos pagando 92 bilhões aqui do governo passado. Em qual governo foi feito esse acordo dos precatórios? Foi feito um acordo de diferimento, mas o recurso não é devido do governo passado, é devido de 23 e 24, que já é o governo do PT. Mas... que está dito dentro do orçamento, dentro da PEC que foi aprovada, que o teto era 60 bilhões. O que passar... Vocês entenderam, né? Essa história de precatório, vocês só vem desde lá do governo do PT, que eles deixaram de pagar. E aí jogaram essa bomba, essa batata quente para cima do governo Bolsonaro. Poderia ser diferido até 27. Então, o que foi diferido dos anos de 22 só foi 32 bilhões. Então, se você pegar o período, porque o ano fiscal começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, ele não é expandido até 24. Então, o déficit, na verdade, é o déficit subtraído 32 bilhões com superávit de 50. Você está entendendo a conta, né? Muito bem feita, 54, né? Dá mais de 20 bilhões ainda de superávit. Então, nós estamos tendo um governo que está muito mais preocupado em aumentar as receitas, inclusive com receitas não recorrentes, como é o caso do PIS/PASEP, como é o caso do CAD, e as despesas que estão sendo colocadas dentro do orçamento, elas são permanentes. O que vai acontecer no futuro é extremamente previsível. Nós vamos desarrumar as finanças públicas e vamos partir para um processo parecido com o que aconteceu em 2015, 2016. O Amanda Klein agora de manhã falando que ela tinha previsto que o Lula podia falar besteira. Meu amigo, toda vez que esse cara abre a boca é para falar besteira, então não há nenhum tipo bola mágica, não, nem previsão, não. A gente já sabe o que vai acontecer no Brasil. E nós já havíamos anunciado isso lá atrás. Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras, com o aparelhamento da máquina pública, com a questão do conteúdo nacional, com o lançamento do terceiro PAC, que é uma galhofa, uma brincadeira. Perfeitamente. Como é que o presidente Lula tem a coragem de lançar um PAC rememorando uma política que gerou desperdício de recurso público e corrupção, teve baixa eficácia e baixa eficiência, gerou um cemitério de obras inacabadas. E todo mundo está achando graça e achando bonito. Mas o déficit do ano passado estava dentro do que a PEC da transição aprovou, ou seja, uma PEC aprovada antes mesmo dele tomar posse. Não, agora a Vera Magalhães está querendo criar uma narrativa de que o Congresso, né, aprovou e que daí por diante, perceba. O Congresso tem uma certa responsabilidade. Tá falado. Eu não tinha nem visto retrecho, não. Lula, ou não foi Fernando Haddad que propôs a PEC da transição, que aumentou em mais de 200 bilhões as despesas sem a contrapartida de receita. É isso que eu estou dizendo. O Congresso não tem sua responsabilidade? Olha, primeiro, é evidente que aqui eu não estou defendendo o Congresso, estou falando como líder da oposição e eu não estava no Congresso naquela época. Eu estou lhe falando que como líder da oposição e como alguém que está observando a economia, nós estamos vendo a repetição do que aconteceu e o que levou em 2015 a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948, com a supressão de 3 milhões de empregos, com mais de 300 mil empresas fechadas, e eles estão com o mesmo ritmo, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos. Resumindo, meu povo brasileiro, enquanto essas pessoas estiverem no poder, as coisas irão de mal em pior no Brasil. Não tem outra previsão. E não é porque eu seja inteligente, não, é porque a real é a real, a verdade é a verdade. A realidade se impõe diante da mentira ou diante da falácia, ou diante de qualquer narrativa que você ou qualquer um possa inventar. Beleza? Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Curta a música que eu publiquei ontem aqui, em apoio à manifestação, procura aí. Vamos lotar a Paulista, está aqui no meu canal. Curta, compartilhe, que é muito importante para a gente poder mandar essa mensagem aí para todos os brasileiros que precisam desse incentivo, desse apoio, desse ânimo para ir para Paulista no domingo, dia 25, hein? A partir das 3 da tarde. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Nas plataformas digitais, Músicas del Veneco, LX Modere e meu filho Verrido. Tamo junto. Fui!